O episódio começa quando Ira percebe que a febre de Sarah aumentou e decide chamar um médico para avaliar a menina. Afif e Orhun aguardam na porta pela chegada do profissional. Afif comenta que Orhun comeu massa crua no dia anterior e ele diz que gostaria de não ter feito isso. Orhun, por sua vez, responde que isso não tem relação com a situação atual. Nesse instante o médico sai e explica que é apenas um resfriado. Afif vai até Sarah com muito medo do que possa acontecer com a criança. Elif descobriu que Aziz havia organizado o negócio de doces para o casamento, o que a deixa furiosa. Ela vai até ele e exige uma explicação. Por outro lado, Aziz está sofrendo, pois não consegue expressar o que sente por Elif. Ele ainda guarda o cachecol dela e gostaria tanto de contar tudo, mas não consegue. Elif, ainda irritada, lhe diz que foi muito ingênua, acreditando que todos eram como ela. Você verá, ele responde. Ele se levanta e explica que deu sua jaqueta para Elif enquanto ela estava no jardim. Ele a vê ali e relembra as palavras de Aziz naquela noite: amanhã uma nova vida começará para nós. Elif ficou muito feliz com aquilo, mas como poderia saber que a vida deles mudaria completamente mais tarde? Orhun e Ira chegam até Sarah. Sarah, com um sorriso, diz que o médico deu remédio ao Orhun e que vai tomar tudo. Afif, carinhosa, passa a mão pelos cabelos de Sarah. A menina então diz que assim que melhorar eles podem jogar uma partida. Orhun aproveita para contar que ficou de plantão na noite anterior. Ao ouvir isso, Afif pergunta se houve algum problema com a segurança. Orhun sorri e olha para Ira. Antes de responder, ele diz que não estava preocupado com a segurança, mas sim com outro assunto. Tratava-se de um grande investimento para a família. Orhun explica que precisava trabalhar naquela noite e que não precisava provar nada a seu parceiro. Afif então comenta que ele não precisa de justificativas. Orhun, com confiança, diz que este é um projeto grandioso e que provaria isso. Ele acredita que se decidir fazer algo, eventualmente conseguirá. Ira, um pouco constrangida, pergunta se ele vai com ela. Orhun questiona o que ela quer dizer com isso e Ira responde dizendo que não está errada em relação a ele. Ele então responde: eu vou cuidar de Sarah agora. Ira também lhe fala que Sarah está realmente doente e Orhun responde que vai cuidar disso. Ele se aproxima de Sarah e Ira sorri com a atitude dele. Susan, por sua vez, vai até seu amante e provoca: vamos ver se você vai desaparecer novamente quando o assunto do casamento surgir. Ele observa o porão de carvão onde Aziz e Elif estão hospedados e comenta que ele desaparecerá. Susan diz que ele não pode mais incomodá-la e decide ir para casa. Ao abrir a porta, ela dá de cara com Elif. Parece que, quer queiram ou não, o destino sempre os coloca no mesmo caminho. Susan e seu amante então jantam e o homem tira um bolo de sua sacola. Susan, sem conseguir comer mais nada, comenta que ele é uma coisinha minúscula, ao que ele responde que antes ela o amava muito. Ela, sorrindo, responde que naquela época não engordavam, eram jovens. Ele sugere que sentem para tomar um café, mas ela, ciente de que estão se encontrando secretamente, responde que não é o momento. Enquanto isso, Afif está com Sarah, que se recusa a beber água. Afif então diz ao brinquedo de Sarah: Sarah não me escuta, você pode falar para ela beber? E a menina então acaba aceitando e bebe a água. Nesse momento, Orhun chega com algumas frutas. Sarah pergunta se foi ele quem preparou. Orhun, sorrindo, responde que, como cuidador da paciente, ele tem essa responsabilidade. Afif brinca dizendo que também está ali, porém quando Afif fica tonta, Orhun sugere que ela vá descansar em seu quarto, pois está visivelmente cansada. Afif, porém, responde que seu neto precisa dela. Orhun, com paciência, diz que ele precisa dela sim, mas que é hora de ela descansar. Afif escuta o conselho e vai para o seu quarto. Agora Orhun fica sozinho com Sarah. Ele pede que ela lhe entregue o remédio, mas Sarah aponta a bochecha dizendo que ali não tem remédio. Orhun, com carinho, a beija na bochecha. Nesse momento, Ira entra no quarto e pergunta como está Sarah. A menina responde que está bem graças ao seu pai. Ira sorri e diz que vai medir sua temperatura, mas Orhun interfere dizendo que não, que ela ficará tranquila e descansada. Ira sugere que talvez possa ajudar de outra forma, mas Orhun afirma que ela precisa descansar e sai da sala. O homem dá uma mordida no bolo e encontra um anel dentro. Nesse instante ele se vira e pergunta: você quer se casar comigo, Suzy? Susan, já esperando por isso, responde que sim e o abraça. Orhun decide que terá 4 filhos com Ira. Ele vai até a cozinha onde Bei lhe pergunta sobre o que aconteceu com Sarah. Ira explica que estava preparando uma sopa para Sarah. Quando Orhun chega à cozinha, ele pergunta o que está acontecendo e Ira responde que está preparando a sopa. Orhun implica que ela está tentando fazer algo ilegal. Ira responde que ela não pode preparar sopa naquele momento. Orhun então afirma que faria qualquer coisa pelos filhos. Em tom de brincadeira, pergunta se ele deve sair da cozinha. Ira, ao ouvir isso, reflete: ele acabou de falar em 5 crianças?
Após a saída de Ira da cozinha, Orhun começa a fazer a sopa enquanto fala sobre negócios ao telefone. Quando Ira o vê, observa com admiração. Orhun, ao perceber, desliga o telefone e pergunta: "Você vai me observar enquanto faço a sopa?" Ira responde que não, que veio apenas beber água. Orhun, com um sorriso, pergunta se ela veio verificar se ele conseguiria fazer a sopa. Ira, com sinceridade, diz que não era esse o motivo. Mais tarde, a Fifi pergunta a Orhun se ele fez a sopa. Orhun responde que o que ele quer é cuidar de sua filha. A Fifi, com carinho, diz que o entende e que aprendeu muito com ele. Inclusive, fez seu primeiro bolo com a neta. Orhun sorri e diz que o verdadeiro amor ensina tudo. Ira, enquanto isso, observa a cena com satisfação. Quando Orhun traz a sopa para Sarah, a menina pergunta se foi ele quem preparou. Orhun confirma, e ao ver Sarah tomar a sopa, ela comenta que a sopa dele é melhor que a dela. Ira, brincando, diz que a deixará em paz agora. Quando Ira sai da sala, Sarah se diverte dizendo que a sopa da mãe é melhor, mas que disse isso apenas para não chatear Ira. Ela ainda faz uma observação sobre o sal, e Orhun, tocando sua mão, agradece pela colaboração. Tio Akif e Elif estão montando um quebra-cabeça. Em um momento de distração, o tio Akif derruba tudo, destruindo o quebra-cabeça. Ele fica muito triste, mas Elif, tentando animá-lo, diz: "Podemos refazer isso, tio Akif." No entanto, o homem ainda está chateado. Aziz, vendo a situação, diz: "Vamos fazer isso, pai, não se preocupe." O amante de Susan, por outro lado, lhe pede que ninguém saiba sobre eles por enquanto. Susan, curiosa, pergunta a ele se vão continuar se encontrando secretamente. O homem, com uma expressão séria, responde que não será como antes. "Deixe-me resolver meus problemas", diz ele. "Eu me apresentarei ao seu pai e ao seu irmão mais tarde." Enquanto Ira está sentada na sala, Orhun se aproxima e diz: "Eu não sou apenas o pai de Sarah, eu sou um pai." Ele afirma com convicção: "Não importa quantos filhos eu tenha, sempre serei um pai." Ira, impressionada, responde que apesar de tudo não pode deixar de ficar admirada com o que ele disse. Orhun se sente muito satisfeito com a situação. À noite, Orhun e Sarah estão no quarto. Ira, ouvindo da porta, sorri feliz e decide ir até o escritório para revisar os projetos da casa que haviam desenhado. Mais tarde, Orhun a segue e com um sorriso diz: "Acho que provei que serei um bom pai para nossos futuros filhos." Ira responde que ele já é um bom pai e pode fazer o que desejar. Orhun, com um sorriso satisfeito, diz que agora que a prova acabou, ele a abraça e a leva para o quarto. O episódio começa quando Orhun e Ira tendo uma conversa longa e decidindo que será bom dar um irmãozinho para Sarah, mas ainda não sabem como contar isso a ela. Eles estão sentados na cama e Orhun comenta que se tiver uma filha, ela deverá ser tão bonita quanto Ira. Ira responde que talvez ela seja tão corajosa quanto ele. Orhun reflete que acha que seu trabalho será difícil, pois suas filhas serão como Ira. Ira, curiosa, pergunta por que, e Orhun explica que sua filha será linda e talentosa, com todos admirando-a. Com isso, muitos pretendentes surgirão, mas será difícil para eles sequer olharem para suas filhas. Ira questiona se não é cedo demais para pensar nisso, mas Orhun justifica que é uma previsão. Ele admite que mesmo que Sarah e o novo bebê ainda sejam muito jovens, ainda nem se sabe se será uma menina. Orhun então expressa seu amor por Ira, dizendo que a ama muito, e ela responde de forma semelhante, dizendo que também o ama, embora não goste de seus pretendentes para as filhas. Enquanto isso, Elif se mudou para o porão de carvão para evitar morar na mesma casa que Aziz. Ela acende o fogão e logo adormece. Durante seu sono profundo, fumaça começa a subir do fogão e Elif desmaia devido ao efeito da fumaça. Enquanto ela está inconsciente, Aziz está em casa pensando nela. Akif recorda que havia deixado uma colcha para Elif antes de ir para a cama, mas não sabe o que fazer, pois tem medo da reação dela. Então ele vai até a sacada e, enquanto se prepara para pegar a colcha, diz para si mesma que, como ele será teimoso, deve manter distância até que a operação de Elif termine. Porém, não aguentando mais, ele vai até o depósito de carvão, bate na porta e diz: "Abra a porta, trouxe uma colcha, faça barulho." No entanto, Elif não consegue abrir a porta. Aziz sente que algo está errado e quebra a porta. Ao encontrá-la caída no chão inconsciente, ele a pega no colo e a leva rapidamente para o hospital. Enquanto os médicos a atendem, Aziz espera ansioso na porta, se perguntando por que não foi verificar quando seu pai lhe pediu. Na manhã seguinte, Orhun está trabalhando na sala de estar quando Ira lhe traz um café. Após beber, Orhun comenta que se sentiu muito bem. Sarah aparece e Orhun a cumprimenta com um beijo, dizendo: "Agora a minha fonte de energia chegou." Sarah então pergunta se a família deveria se mudar para perto do parque e Orhun pergunta o motivo. Ela explica que não tem amigos ali, mas que se mudando para o parque poderia fazer novos amigos. Orhun, sorrindo, diz a Ira: "Veja, nossa filha quer uma amiga." Ira, sem querer contar, ainda desconversa, mas Orhun sugere: "Que tal ir ao parque em vez de se mudar para o Saara?"
Ira explica que seu pai está se referindo à escola e Sarah então decide contar isso à avó. Antes de sair, Orhun olha para Ira e diz: vamos contar a ela que ela terá um irmão. Ira hesitante menciona que tem receio de dividir a atenção de Sarah, mas Orhun a tranquiliza dizendo que é preciso acostumá-la com a ideia. Ira concorda. Naquele momento o médico chega e diz a Aziz que se tivessem chegado um pouco mais tarde talvez não conseguissem salvar Elif, mas agora ela está bem. Aziz aliviado vai até Elif. O médico acrescenta: agora você pode vê-la se quiser. Aziz vai até Elif e se prepara para falar com ela, mas é interrompido por um pensamento que diz que ele não deve se aproximar. O médico observa: se tivesse demorado mais ela poderia não ter sobrevivido. Nesse momento Elif desperta e Aziz se acalma dizendo para si mesmo que se não tivesse agido rápido teria chegado tarde demais. A Fifi chega na sala e ao ouvir a conversa de Orhun e Ira diz a eles que precisam dizer a Sarah para ir até lá. Ela sugere que depois devem contar à mãe dela sobre o desejo de Orhun e Ira de ter outro filho. A Fifi acredita que ela ficará feliz com a notícia e Ira confirma que é possível, mas que primeiro deve contar a Sarah. Orhun concorda e a Fifi sai para o jardim para tomar um ar. Ela encontra o jardineiro e lhe deseja sorte, mas no momento em que ele recebe uma ligação a conversa muda de tom. O homem diz à filha que se ela se casar com aquele homem ele nunca mais a verá e desliga o telefone. A Fifi, ouvindo a conversa, se aproxima e questiona o jardineiro. Ele diz que não era seu papel se envolver, mas que viu a Fifi conversando com sua filha. A Fifi o aconselha a valorizar as pessoas importantes da sua vida, pois a dor de perdê-las é imensa, mas a criança, mesmo com dificuldades, é muito preciosa. Depois de Susan desligar o telefone, ela fica irritada ao perceber que Elif ainda está ali, então ela olha para o anel dado por Neko e diz para si mesma: finalmente vamos nos casar. Nesse instante a Kif entra e pergunta o que Susan está fazendo ali. Susan, surpresa, pergunta por que ele entrou na sala e a Kif, antes de continuar, questiona onde Elif está. Susan responde que Elif está no hospital. Depois de pedir para Kif sair, ela começa a trocar mensagens com Neko. Enquanto isso, Sarah está pintando no quarto enquanto Orhun e Ira se preparam para contar a ela sobre o irmãozinho. Ira diz a Orhun que deseja ser ela mesmo a contar a notícia. Ira entra no quarto de Sarah e com carinho diz: você sabe o quanto eu te amo, não é? Orhun entra logo em seguida e tenta ajudar, mas Ira o interrompe. Orhun com paciência diz que irá contar, mas Ira insiste que ela deve ser a responsável por essa tarefa. Eles decidem então ensinar Sarah sobre o significado de compartilhar para ajudá-la a lidar com a ideia de um novo membro na família. Quando Sarah chega e vê o bolo, fica feliz e começa a comer. Ela diz que o bolo está delicioso e Ira aproveita para ensinar sobre o prazer de compartilhar. Ela pede que Sarah divida o bolo com ela, mas Sarah responde que seu bolo não vai aumentar se ela dividir. Ira então diz que o importante é compartilhar e que esse é um gesto bonito. No entanto, o momento não vai como esperado e Ira e Orhun falham na tentativa de ensinar a lição. Elif, agora acordada, olha ao redor e fica surpresa ao perceber que está no hospital. Ela começa a tentar se lembrar dos eventos e percebe que foi envenenada pela fumaça. Ela se pergunta como foi parar ali e se Aziz foi quem a trouxe. Mais tarde ela lembra das palavras de Aziz enquanto estava inconsciente e reflete sobre o que ele disse. Elif pensa consigo mesma: eu vi um sonho. Ele fez a escolha dele e escolheu o dinheiro. Nesse meio tempo a Fifi se encontra com Beei e sugere que ofereça um bolo ao jardineiro, mas Beei lhe diz que não há jardineiro na casa. A Fifi, confusa, vai ao jardim procurar o jardineiro e em seguida pergunta ao segurança se ele saiu. O segurança confirma que um novo jardineiro não foi contratado. A Fifi então percebe que algo está errado e se deita na cama pensativa. No dia seguinte ela vai ao médico e menciona que viu alguém que não reconhece. O médico lhe explica que são efeitos do tumor e a Fifi, triste, tenta compreender a situação. O médico sugere que ela faça registros fotográficos ou mantenha um diário para lidar melhor com os sintomas. Mais tarde Orhun e Ira se encontram na sala de estar. Ira fala sobre como Sarah ficará feliz ao ter um irmão e Orhun concorda dizendo que a notícia fará Sarah e ele muito felizes. Ira então sugere que relaxem um pouco e Orhun admite que ficou um pouco ansioso, exagerando nas preocupações. Eles conversam sobre o quanto passaram juntos e Orhun garante que Sarah será feliz ao saber da novidade. De repente Sarah aparece e pergunta como ela poderia ter uma irmã e Ira explica que queriam ampliar a família. Sarah, emocionada, abraça os dois, expressando seu desejo de ter vários irmãos. A Fifi, ouvindo a conversa, também se emociona e abraça Orhun e Ira. À noite Elif recebe alta e Aziz a leva de volta para casa. Elif, ainda teimosa, insiste que deseja voltar para o depósito de carvão, mas Aziz diz que ela não ficará lá e sim em casa. Elif responde que agora aquele é o seu
Lara Aziz preocupado lhe lembra, você quase morreu, Elif determinada responde, eu sei cuidar de mim mesma. Aziz tenta argumentar mas Elif sai em direção ao galpão quando a noite cai Aziz se posiciona na porta do depósito decidido a não deixá-la sozinha Elif irritada diz a ele, você não pode interferir na minha vida Aziz sem dizer mais nada fica ali pensando consigo mesmo que está sendo teimoso na manhã seguinte Aziz continua vigiando o galpão de carvão para garantir que nada aconteça com Elif. Enquanto ela sem conseguir dormir fica sentada na cadeira quando Elif sai e o vê pergunta, você estava aqui o tempo todo? Aziz responde que acabou de chegar mas Elif nota o fogo queimando, e ele lhe pede para descansar no dia seguinte pois cuidará de seu pai ele lembra das palavras de Elif no hospital. E fica confuso com tudo o que aconteceu mas insiste, como você pode me dizer essas coisas depois de tudo? No final enquanto Orhun e Ira se preparam para deixar a mansão Orhun pergunta se eles querem ir à praia ou ao café favorito deles Ira pede que ele olhe para o mar e sonhe eles. Deixam a mansão e Orhun acaba ajudando uma mulher antes de um homem aparecer e apontar uma arma para ele.